Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 16. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard entre 2011 e 2012. O 16º arco de The Walking Dead é chamado de Um Mundo Maior, e depois de estabelecer o status em Alexandria, o mundo de Rick e dos outros fica maior ao descobrirem a existência de outras comunidades. Essa é a apresentação de Hilltop. O volume 16 contém as edições de número 91 até a número 96, e como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com um grupo formado por Glenn, Maggie, Heath, Aaron, Eric, Eugene e Rosita buscando por suprimentos fora da comunidade. Mas eles logo vão embora quando o que encontram na verdade são apenas caminhantes pelas ruas. Enquanto isso, em Alexandria, uma nova reunião acontecia entre Rick, Michonne, Abraham, Andrea e também Nicholas. Eles falam sobre o que fazer agora, já que estão com pouca comida. Os suprimentos nas proximidades da comunidade estão escassos, o que significa que eles precisam começar a considerar fazer uma horta ou algo do tipo. Então eles começam a se mobilizar em busca dos equipamentos e itens necessários, além de alguém entre eles que tenha experiência com isso. Ao mesmo tempo, Carl e Sofia estavam na sala ao lado, e Sofia pergunta se Carl sentia dor na região do seu olho perdido. Mas ele diz que não. E de uma forma meio estranha, Sofia diz que se sente mal por ele, porque nada de ruim acontecia com ela, por exemplo. Então Carl a lembra de que ela perdeu seus pais biológicos. Glenn e Maggie apenas a adotaram, mas ele logo se desculpa por esse comentário. E Sofia diz que tá tudo bem. Ela apenas finge que nada aconteceu. É um mecanismo de defesa. Depois da reunião, enquanto os outros vão embora, Andrea fica para conversar com Rick sobre Nicholas. Já que mesmo depois de tudo que aconteceu, Rick o incluiu no seu círculo interno. Mas para Rick aquilo era apenas uma forma de deixar os seus inimigos mais perto. Mas quem queria ficar perto mesmo de Rick era Andrea. Ela parecia disposta a dar uma chance a um possível relacionamento entre eles, mas Rick acha que isso não daria certo. De qualquer forma, Rick percebeu que ela não usa mais o antigo chapéu de Dale, indicando que ela o deixou para trás. Andrea comenta que, de todos os prováveis casais, eles dois são um dos que mais tem chances de dar certo, já que eles vivenciaram muitas coisas juntos. Mas Rick insiste em afastá-la. E o motivo disso é porque Rick se importa com ela. E até o momento, todos aqueles com quem ele se importava estavam mortos agora, como Lori e Jesse. Ao voltar para casa, Andrea começa a falar com alguém e confessa que tem se sentido atraída por Rick já faz um tempo, desde antes de Dale na verdade. Acontece que ela não estava falando com uma pessoa, mas sim com o chapéu de Dale, como se fosse o próprio Dale para ela. De uma forma parecida ao que Rick faz com o telefone e com Lori. Mas Andrea se recusa a continuar conversando com o chapéu. Enquanto isso, Rick vai falar com Denise, pedindo ajuda para limpar a ferida de Carl. E enquanto tá ali, Rick vê uma movimentação do lado de fora. Era o grupo liderado por Glenn que estava voltando. Sofia corre até Glenn e Maggie, os recepcionando e dizendo que sabe que eles não são seus pais de verdade, mas ela vai continuar fingindo que são. Aparentemente Sofia estava mais aberta a falar sobre essas coisas agora, o que deixa os dois bastante felizes. Naquela noite, Rick vai falar com Carl e pergunta como ele está se sentindo, como está o seu olho, e ele diz que aquilo não era um olho, era um buraco na sua cabeça. Rick tenta consolar o filho, mas Carl grita com o pai, dizendo que ele não entende. Ele não sabe como é olhar para o espelho e achar o próprio rosto grotesco. Ele não sabe como é difícil ler com o olho só. Rick não sabe, de fato, o que Carl estava passando, e apenas se desculpa com o filho. Enquanto tudo aquilo acontecia,
Sem que ninguém soubesse, alguém tentava observar esses movimentos dentro das casas, porque tinha um desconhecido observando tudo do lado de fora da comunidade. No meio daquela noite, Cor acorda assustado. Ele teve um pesadelo onde ele matou um garoto que era mais jovem, mas ele não sentiu como se fosse um sonho. Na verdade, isso era uma lembrança de quando Cor matou o pequeno Ben. Cor aproveita o momento para se desculpar com o pai por ter gritado com ele antes. E Rick apenas diz que tá tudo bem. Cor tá passando por muita coisa nesse momento. No dia seguinte, Rick vai ver com Olivia se ela tinha café, porque ele não conseguiu dormir depois do pesadelo de Cor, mas o estoque estava acabando. Nesse momento, Abraham aparece para pegar algumas armas por ali, porque ele e Michonne iriam sair para fazer uma ronda e limpar a área de alguns caminhantes. Enquanto fazem isso, inclusive, Abraham e Michonne conversam. E Michonne confessa que tem se sentido solitária, mesmo agora vivendo numa comunidade. Michonne tem dificuldades em se abrir, muito por ela ter ficado sozinha por bastante tempo antes de encontrar Rick e os outros, mas também porque agora ela gostaria de falar mais, só que ela não tem muito mais com quem conversar, se referindo a Morgan. De qualquer forma, eles são interrompidos quando encontram mortos-vivos e começam a exterminá-los. E nesse momento, aquele homem misterioso de antes aparece agradecendo os dois por terem lidado com os caminhantes, já que ele estava dormindo dentro de um carro e quando acordou, os caminhantes o estavam cercando. Muito desconfiada ao ver aquele homem ali, do nada, Michonne aponta sua espada para ele, exigindo saber quem ele é. Mas mesmo com uma espada apontada para o seu rosto, o homem reage e imobiliza Michonne com alguns golpes, a usando como escudo para que Abraham não atirasse nele. Mas Michonne consegue se soltar, forçando o homem a fugir para evitar os tiros. O problema é que o homem levou a espada de Michonne, e quando Abraham se aproxima para rendê-lo atrás de um carro, é o homem quem consegue contra-atacar e imobilizá-lo. Esse homem era extremamente habilidoso, mas apesar desse confronto, ele insiste que só quer conversar. E como Abraham e Michonne parecem muito cabeça dura, ele pede para levá-lo até o seu líder. Sem escolhas, Michonne volta para Alexandria e chama por Rick, que rapidamente vai até onde o homem tinha Abraham como refém ainda. E o homem rapidamente concorda em libertar Abraham e largar a espada, desde que não tenha nenhuma arma apontada para ele. E assim, com tudo mais calmo, ele finalmente se apresenta. O seu nome é Paul Monroe, mas ele é mais conhecido como Jesus. Jesus vem de outra comunidade, composta por cerca de 200 pessoas, e o motivo dele estar ali é porque ele quer negociar. A sua intenção nunca foi começar uma briga, ele só reagiu ao ter armas apontadas para ele. E de fato, Michonne confirma que foi mais ou menos isso que aconteceu. De qualquer forma, Jesus explica que a comunidade que ele faz parte está localizada do outro lado de Washington. E como eles são compostos por bastante gente, eles sempre precisam de suprimentos. Mas ele não tá ali para roubar nada de ninguém. Ele quer estabelecer uma parceria, um comércio. Alexandria poderia providenciar algo que eles precisassem, em troca de algo que Alexandria precise. Por exemplo, Jesus diz que eles precisam de munição e podem trocar por comida. Isso porque a sua comunidade tem uma fazenda. Eles tinham comida de sobra. A função de Jesus é andar por aí em busca de novos grupos e comunidades para estabelecer esse tipo de conexão e possíveis parcerias. Ele não sabia da existência de Alexandria, mas encontrou 2 outras comunidades no caminho para lá. E numa delas, localizada a oeste dali, ele ficou sabendo que barulhos de tiros foram ouvidos naquela direção e decidiu investigar. Foi aí que ele os encontrou. O que chama a atenção de Rick e dos outros nessa conversa é que Jesus confirmou que existem outras comunidades perto dali. Não apenas a que Jesus faz parte, mas pelo menos mais outras 2. E ao perceber que o grupo não sabia da existência de outras comunidades, Jesus afirma que o mundo deles está prestes a ficar muito maior. Jesus queria que Alexandria fizesse parte de uma espécie de rede comercial entre comunidades. A ideia era que Jesus levaria alguns deles para sua comunidade, chamada Hilltop, onde ele os apresentaria ao seu líder.
Depois das apresentações e negociações feitas, eles mostrariam uma rota segura entre as duas comunidades para que as trocas fossem feitas. Era simples, era tudo muito bom, e a princípio Rick parecia aceitar. Mas quando eles vão apertar as mãos, Rick imobiliza Jesus e o nocauteia. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Eles prendem Jesus em Alexandria, e Rick convoca uma reunião de emergência com alguns membros de confiança. Acontece que Rick não acredita nessa história de parceria entre comunidades. E se Jesus realmente faz parte de um grupo formado por cerca de 200 pessoas, Alexandria pode estar prestes a ser atacada. Eles correm perigo. Sendo assim, Rick acha melhor mobilizar todos para defender Alexandria imediatamente. Ele manda Abraham montar uma vigia nos muros, Andrea ficar de vigia na torre, Michonne escoltaria Andrea e depois se juntaria a Abraham. Olivia faria um levantamento geral do inventário de armas de toda a comunidade. Eugene se encarregaria de encontrar alternativas para caso eles fiquem sem munição. E Denise deveria ficar a postos na enfermaria caso o confronto aconteça. Depois da reunião, Eugene vai falar com Rick e diz que já teve algumas ideias, e talvez com seu conhecimento ele consiga fabricar as suas próprias munições. Eugene ainda não sabe exatamente como isso seria feito, mas ele está confiante de que é possível. E Rick diz que essa foi a melhor notícia que ele teve em tempos. Antes de ir para a torre, Andrea vai falar com Rick. Acontece que eles estão pressupondo de que as pessoas dessa nova comunidade são hostis. Mas se Jesus estiver falando a verdade, essa atitude deles pode acabar irritando essa comunidade, que deveria vir a ser uma aliada. Então, com isso em mente, Rick vai falar com Jesus, que apesar de irritado pela forma como as coisas estão acontecendo, ele entende que Rick está desconfiado e quer apenas proteger Alexandria. E apesar dele insistir que está dizendo a verdade sobre a parceria, Rick ainda não acredita. Um tempo depois, Rick vai até Andrea na torre, e ela confirma que não viu nada demais. Nenhum grande grupo, nenhum sinal de ataque. Mas Rick ainda precisa ter certeza. Enquanto isso, Eugene está começando a trabalhar nesse novo estudo de fabricação de balas. Enquanto isso, Rosita ainda sofre pelo fim do seu relacionamento com Abraham. Então Eugene diz para Rosita esquecê-lo, e ele aproveita para declarar os seus próprios sentimentos por ela. Mas Rosita o rejeita. Em outra parte, Rick, Abraham e Michonne saem da comunidade. O plano é eles servirem de isca, e caso sejam atacados, Andrea estaria lhes dando cobertura na torre. Só que, mais uma vez, nada acontece. Tudo que eles encontram são simples caminhantes. Então Rick se cansa. Ele diz que, depois de tanto tempo, eles ainda estão ali, enfrentando mortos-vivos para sobreviver. E isso nem era mais difícil para eles, se tornou algo banal. Então Rick confessa que nem sequer sente medo da possibilidade desse ataque ser real, porque ele tem dificuldades de acreditar que qualquer outro grupo seja tão forte ou perigoso quanto eles. De qualquer forma, Rick começa a considerar que Jesus está falando a verdade. Por isso, ele decide aceitar essa parceria. E caso essa outra comunidade não seja tão amigável quanto Jesus diz, com a força que eles têm, Alexandria simplesmente tomaria tudo deles e os deixaria para os mortos. Enquanto isso, na enfermaria, Denise está trocando os curativos de Cor, quando o garoto pergunta do homem que eles estão mantendo nos fundos. E ele logo entende que se trata de um prisioneiro. Então, depois de ser atendido, ao invés de sair dali, Cor volta sorrateiramente e vai falar com Jesus. Rick e os outros voltam para Alexandria e se reúnem com Andrea. E tendo a confirmação de que não existe ninguém nos arredores, eles decidem que vão seguir com as negociações. Rick, com um pequeno grupo, pretende ir com Jesus até a sua comunidade. Mas antes de decidir quem iria com ele, Rick pergunta onde está Carl. E Glenn informa que ele estava na enfermaria. Então quando Rick vai vê-lo, ele estava conversando com Jesus, dizendo que aquele homem parece ser um cara legal. Rick pede para Carl sair dali, e então ele conversa com Jesus, informando que vão seguir com as negociações.
Mas Rick ainda não está totalmente convencido, então ele pretende deixar Jesus amarrado durante todo o trajeto, o libertando apenas ao ter confirmação de que ele está falando a verdade. E sem outra opção, Jesus concorda. Na saída da enfermaria, Aaron vai falar com Rick e diz para ele ter cuidado. Ele entende que Rick está apenas sendo cauteloso, mas Rick também desconfiou de Aaron quando ele os encontrou. E no final, Aaron realmente estava falando a verdade. Então Aaron aconselha Rick a ter cuidado com seus métodos, porque se Jesus estiver realmente falando a verdade, essas ações mais brutas podem fazer essa outra comunidade se tornar o que Rick justamente não quer que ela se torne, a sua inimiga. Rick vai falar com Andrea depois disso. A princípio, ele queria que ela ficasse em Alexandria, mas Andrea se recusa. A comunidade vai ficar segura, até porque Abraham vai ficar por ali. Andrea acredita que o motivo de Rick não querer que ela vá é porque ele tem medo da sua segurança. Mas Andrea é uma sobrevivente como ele. Ela não vai morrer. Por isso, Rick não precisa se preocupar com ela. Dessa forma, o grupo formado por Rick, Michonne, Andrea e Glenn se preparam para levar Jesus até a comunidade de Hilltop. E antes de sair, Rick fala com Maggie, que ficou de cuidar de Cor na sua ausência, avisando que Cor estava tirando uma soneca na sua casa. E assim, depois disso, o grupo começa sua viagem, guiados por Jesus. O problema é que quando cai a noite, eles decidem parar num posto de gasolina abandonado. E quando saem da van, Rick é surpreendido ao ver Cor escondido ali dentro. Para piorar, o barulho que eles fazem ao chegar chama a atenção de caminhantes. Sendo assim, o grupo começa a enfrentá-los. E para surpresa de Rick, Jesus, mesmo com as mãos amarradas, também enfrenta os mortos-vivos, mostrando de fato muita habilidade em acrobacias e em combate. Depois de acabar com os mortos-vivos, Cor se desculpa com o pai, explicando que se escondeu na van porque não queria ficar para trás. Ele também queria ver essa outra comunidade. E sem muito o que fazer quanto a isso agora, eles apenas passam a noite ali para retomar a viagem no próximo dia. Assim, na manhã seguinte, mesmo com um tempo chuvoso atrapalhando o caminho, o grupo continua. Mas Jesus garante que eles chegariam em breve. De repente, eles passam por uma parte onde a estrada estava bloqueada, e Jesus se oferece para ajudar a tirar os veículos do caminho, mesmo ainda amarrado. E enquanto tenta fazer isso, Jesus cai no chão. Então Rick se desculpa por toda essa situação. De qualquer forma, eles continuam avançando mais um pouco, e Jesus pede para pararem por ali, porque ele precisava usar o banheiro. Mas quando ele sai da van, Jesus surpreende Rick ao mostrar que estava com as mãos desamarradas. Ele poderia ter se soltado a qualquer momento, poderia ter atacado a todos com as suas habilidades de acrobacia e combate, mas ele não fez nada disso. Isso porque era Jesus quem estava testando Rick esse tempo todo. Ele queria ver a sua índole, e a prova dela é Cor. Segundo Jesus, não tinha como Rick ter educado Cor para ser um bom garoto naqueles tempos difíceis se ele próprio não fosse uma boa pessoa. Sendo assim, Jesus decidiu confiar nele de fato, e por isso, Jesus dá a todos as boas-vindas a Hilltop. Apesar de tudo, Rick ainda tinha suas desconfianças. Ele não queria simplesmente entrar naquele lugar desconhecido, completamente exposto. Mas Jesus ressalta que ele poderia ter feito mal a eles em qualquer momento. Poderia tê-los matado enquanto dormiam, por exemplo, mas ele não o fez. Então Jesus pede para Rick e os outros retribuírem essa confiança. E Carl garante que Jesus é um cara legal, então os membros da sua comunidade devem ser legais também. Sendo assim, Rick concorda. Fora que Jesus já disse que eles estão sem munição e vai deixar Rick e os outros entrarem com as suas armas. Assim, o grupo de Rick vai até a entrada da comunidade, que estava sendo guardada por dois homens, Cor e Eduardo, que usavam lanças como armas. A princípio, eles pensavam que quem se aproximava era alguém chamado Negan, mas logo percebem que era Jesus e ficam mais tranquilos. Mesmo assim, Cal não queria deixar os outros entrarem armados, mas Jesus tem a palavra final nisso e libera a entrada do grupo.
Ao entrarem em Hilltop, Rick e os outros ficam impressionados com tudo aquilo. A comunidade era grande, com colheita, fazenda, trailers e uma enorme casa no topo de uma colina. Era realmente uma comunidade bem maior do que Alexandria. Jesus então os leva para mostrar o interior daquela casa, onde vivem muitas pessoas, como se fosse um grande hostel. Mas antes que ele pudesse começar o seu tour de fato, um homem aparece pedindo para falar com o líder daquele pequeno grupo. Então Jesus apresenta Rick a Gregory, o líder de Hilltop. Só que Rick logo percebe que Gregory é meio egocêntrico, mais preocupado em enaltecer a comunidade de Hilltop do que em conhecer Rick de fato. Independente disso, a conversa é interrompida quando alguém corre até Gregory informando que Ethan voltou, mas ele voltou sozinho. Aparentemente, esse tal de Ethan tinha saído com um grupo para realizar negociações com outra comunidade, uma liderada por um homem chamado Negan. Mas as negociações não deram muito certo. Negan teria acusado eles de não cumprirem com a sua parte, então ele matou todos, menos Ethan e uma mulher chamada Crystal. Ele manteve Crystal como prisioneira, garantindo que ela seria libertada se Ethan mandasse uma mensagem para Hilltop. E nesse momento, Ethan entrega a tal mensagem para Gregory. Era uma facada. Aparentemente, a condição para libertar Crystal era a morte de Gregory. Mas logo todos agarram Ethan e o afastam. Nesse momento, Rick se junta aos outros, imobilizando Ethan. Só que isso acaba se transformando numa luta entre os dois. E Ethan estava pronto para matar Rick, que pede pela ajuda dos membros daquela comunidade. Mas ninguém faz nada. Sendo assim, Rick não tem escolha. E ele próprio mata Ethan, rasgando a sua garganta com a mesma faca que ele usou para esfaquear Gregory. Jesus, Michonne e os outros chegam no local, mas tudo já estava resolvido. E Rick estava bem. Enquanto isso, outros membros da comunidade cuidam da ferida de Gregory. E os habitantes da comunidade apenas observam toda aquela cena. Um homem desconhecido, de fora, matando um dos integrantes de Hilltop. Apesar de Ethan ter tentado matar Gregory, todos ali ficaram chocados com o fato de Rick tê-lo matado. Os guardas armados com lanças tentam render Rick, mas ele se recusa. E Jesus acalma as coisas. Eles precisavam priorizar as feridas de Gregory agora. Sobre Ethan, que morreu e deve se transformar num caminhante em breve, Jesus diz que eles têm os seus próprios métodos para lidar com isso. Então Rick aproveita para perguntar quem é esse tal de Negan. Então ele só diz para Rick entrar na casa, para que Jesus explique toda a situação. Acontece que Hilltop tem os seus próprios inimigos. Logo que a comunidade foi criada, Negan apareceu. Ele é o líder de um grupo conhecido como Salvadores. Eles apareceram com muitas exigências e ameaças. E Gregory, apesar de ser um bom líder em alguns pontos, não é bom com confrontos. Ele não teve coragem de confrontar os Salvadores. E temendo pela segurança da comunidade, um acordo foi feito. Metade de tudo o que era produzido em Hilltop deveria ser enviado aos Salvadores. Seja comida, armas, gado, tudo. Eles fazem essa entrega de forma regular e em troca os Salvadores manteriam aquela área livre de ameaças. Rick e os outros ficam surpresos com isso, principalmente considerando que aquela comunidade tinha cerca de 200 pessoas e eles não sabem nem quantos membros fazem parte desses Salvadores. Jesus sabe que são mais de 20 pelo menos, mas ele não conseguiu segui-los para descobrir quantos realmente são. Inclusive uma vez ele foi descoberto e quase não saiu com vida. E caso eles percebam que não estão recebendo metade ou simplesmente queiram passar uma mensagem, eles espancam os entregadores ou matam, como fizeram com o grupo de Ethan. Nesse momento, Carl surpreende Jesus perguntando se caso eles matassem esses salvadores, eles passariam a mandar metade das suas coisas para Alexandria? Apesar desse comentário, Rick não acha isso uma má ideia. Eles claramente são melhores em confrontos do que as pessoas de Hilltop. E eles não precisariam da metade, apenas o bastante para se manterem com tranquilidade. E Jesus acha essa proposta bastante interessante.
Antes de qualquer coisa, naquela noite, os habitantes de Hilltop fazem uma espécie de funeral para Ethan, queimando seu corpo antes que ele se torne um caminhante. E Rick aparece no funeral, mas um homem vê Rick e o ataca, o acusando de ter assassinado Ethan. Mas Jesus o defende, dizendo que eles podem ficar tristes pela morte de Ethan, mas nada muda o fato de que Ethan os atacou primeiro. A morte de Ethan foi provocada não por Rick, mas por ele próprio e por Negan. No dia seguinte, Rick e Glenn se encontram e apreciam juntos a vista daquela comunidade. Era algo próspero e que parecia funcionar muito melhor que a própria Alexandria. Quando Andrea aparece, Rick mostra tanto bom humor que ele a abraça e a beija no rosto, o que a deixa surpresa. Logo depois, Gregory chama por Rick. Ele estava todo enfaixado e dizendo como essa dor era insuportável, mas Rick não se comove. Ele já levou tiros antes e perdeu a sua mão, algo que Gregory, pelo seu ego narcisista, nem percebeu. De qualquer forma, Jesus contou para Gregory sobre a proposta de Rick de lutar contra Negan em troca de suprimentos. E Rick confirma. Acontece que da forma como estão atualmente, Alexandria não teria praticamente nada para oferecer a Hilltop, pelo menos não no momento. Fora que ele não gostaria de saber que metade das coisas que estariam trocando com Hilltop iria para esses salvadores. Então tudo que eles podem oferecer no momento é ajuda para combater esses inimigos. Algo que eles precisam, porque, segundo Gregory, a situação estava cada vez pior. E Rick afirma que eles já lidaram com esse tipo de pessoas antes, se referindo ao governador. Sendo assim, Gregory aceita a proposta. Então, com a ajuda de Jesus e Cal, eles pegam suprimentos e colocam na van. E Rick agradece Jesus por tudo, mostrando que agora realmente confia nele. A confiança de Rick é difícil de conquistar, mas uma vez que ele confia em alguém, Rick valoriza isso. Então Jesus afirma que, quando Rick e os outros forem enfrentar Negan, eles não estarão sozinhos. Ele e Cal lutarão ao seu lado também. Esse comentário deixa Andrea e Michonne surpresas, porque elas não sabiam que Rick tinha de fato feito o acordo. Mas Rick diz que iria conversar com elas sobre isso depois. De qualquer forma, Jesus e Cal voltam para Hilltop, deixando Rick e os outros para trás para voltarem para Alexandria, mas prometendo que eles iriam se ver de novo. Enquanto se preparam para voltar, Rick e os outros conversam sobre Hilltop. Michonne e Andrea pareciam ter opiniões bem diferentes de Rick sobre essa comunidade. Michonne acredita que Gregory era um tipo de líder cultista e os outros eram cegos pela sua liderança. Já Andrea achava eles patéticos por sequer fazerem qualquer coisa quando Ethan atacou. E essas opiniões deixam Rick surpreso. Ele então reflete sobre por que as pessoas fizeram dele um líder. Ele nunca quis isso. Ninguém nunca perguntou se ele queria isso. A princípio ele acreditava que era pelo seu passado como policial. Ele também acreditava que era porque ele era pai. Mas agora ele acredita que era pela forma como Rick vê as coisas. Ele, Glenn, Andrea e Michonne viram Hilltop juntos e cada um enxergou uma coisa diferente. Glenn viu algo para amar. Andrea viu algo para ridicularizar. E Michonne viu algo para temer. Já Rick viu o futuro. Ele viu em Hilltop a chance de realmente retomar a população como era antes. Aquelas pessoas não vivem com medo o tempo todo, elas apenas vivem. Com o tempo, essas 200 pessoas podem se tornar um exército capaz de finalmente acabar com essa ameaça dos mortos-vivos. Hilltop, junto de Alexandria, podem ser a chave para eles voltarem a viver como era antes daquilo tudo. Podem finalmente ter paz, criar os seus filhos, amar suas famílias, baixar suas guardas. Rick acredita que, com o tempo, se tudo der certo entre Hilltop e Alexandria, eles finalmente vão poder viver ao invés de apenas sobreviver. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 16º volume de The Walking Dead é muito bom e começa de fato uma grande expansão de mundo.
Hilltop se torna uma das coisas mais importantes para a série a partir daqui. E toda a forma como o Rick lidou com essa nova comunidade, primeiro com desconfiança, depois com a força, condiz muito com o personagem e com o seu desenvolvimento. Inclusive, esse arco apresenta também o meu segundo personagem favorito da série de quadrinhos, o Jesus, sendo que a minha personagem favorita das HQs é a Andrea. De qualquer forma, esse arco termina de uma forma positiva, dando forças e esperança para Rick e para os outros. Algo que é totalmente destruído no próximo arco, porque é finalmente a chegada de Negan. Mas isso é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.